Olá, nobre aluno, nobre aluna, sejam bem-vindos a mais uma aula do Instituto Teólogo Rafael Cardoso, onde nós nos propomos a estudar teologia de forma gratuita, onde nós aplicamos um curso teológico básico, livre, de forma gratuita para todo aquele que precisa e quer estudar a palavra de Deus. Eu sou o teólogo Rafael Cardoso, especializado em docência em filosofia e teologia, bem como em docência do ensino superior. Tenho também especialização em teologia sistemática e estamos aqui com o intuito de levar conhecimento de qualidade para todo aquele ou toda aquela que quer se esmerar na palavra. Neste módulo, nós vamos estar estudando a matéria Cristologia. É muito complicado, difícil falar sobre Deus, mas existem alguns termos que nós precisamos compreender e entender a respeito de Deus, né? E a respeito de Cristo, a respeito do Espírito Santo. E neste módulo em específico, vamos estar abordando sobre Cristologia, que é uma matéria específica da teologia sistemática que estuda a respeito de Cristo. Quem é Cristo para você? Uma certa feita foi perguntado para os discípulos, Jesus Cristo fez a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Evidentemente, cada um de nós tem as suas experiências com Deus e dizemos, né, aquilo que nós vivenciamos com Deus, que a caminhada com Cristo é uma experiência também. Revelação da palavra e a sua vida prática sendo, por vezes, experienciada, experiências profundas que nos permitem conhecer Deus. E você? Quem é Cristo para você? Muitas das vezes nós conhecemos algumas histórias, alguns mitos do tipo, muitos já ouviram falar sobre Zeus, Afrodite, Hermes, Apolo e uma série de outros deuses que não passam de mitos. O que é um mito? Mito é um início de uma narrativa, de uma história. E muitos destes são mitos, que não são reais. Mas quem garante, nós estamos estudando Cristologia, quem garante que Cristo também não é um mito? Quem garante que Jesus Cristo não foi um mito? Por vezes, muitas das pessoas, ao olhar para as Sagradas Escrituras, duvidam dela. Dizem que contém erros, contém acréscimos, uma série de outras situações e dizem a Bíblia não é confiável. Então, quem garante de fato que Cristo nasceu? Quem garante de fato que Cristo esteve entre nós? Nós temos o Jesus histórico que nós podemos atestar. De que forma? A história comprova pelos fatos de que, de fato, Cristo viveu nesta terra. A história comprova, de fato, que Cristo esteve entre nós. E que comprovações seriam estas? Muitos historiadores, como Flávio Joséfo, comprova que existe um homem chamado Jesus, que efetuou maravilhas a seu tempo. A própria Bíblia Sagrada comprova, e isso coaduna com a história, que nasceu um homem chamado Jesus, no governo de Augusto. Lá no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1, você vai estar vendo que no governo de Augusto nasceu um homem chamado Jesus. No reinado de Herodes, também em Mateus 2, 1, você vai estar vendo que existiu um homem chamado Jesus, que coaduna com fatos históricos. Existiu Augusto, existiu Herodes e também foi crucificado sob o governo de Pôncio Pilatos, como nós vemos também em Mateus 27, a partir do verso 2. Então, existiu Augusto, existiu Herodes e existiu Pôncio Pilatos, comprovados pela história. Então, é impossível não comprovar, né, o Jesus histórico, porque pela história estes homens existiram, e existiu um Jesus também no período destes homens. A história comprova. Então, Jesus, de fato, é uma realidade. Mas quando nós tratamos de Cristologia, a matéria que nós estamos propondo a falar aqui, nós podemos inferir, com todo respeito às demais religiões, que o budismo pode ver somente sem Buda, só através da sua filosofia. O islamismo pode ver sem Maomé, somente através da sua filosofia, dos seus ensinamentos. Mas o cristianismo, ele é diferente de tudo o que nós conhecemos, porque o cristianismo não vive sem a pessoa de Cristo, porque ele é o único que está vivo, né? Apesar de
Contudo, apesar de ter passado mais de 2.000 anos, Cristo vive e vive hoje. E Ele vive presente em nós. Por isso que o cristianismo ela não é apenas uma religião, é uma vida, uma filosofia de vida, é uma vida, é Cristo em nós. O cristianismo é Cristo em nós. Aliás, o termo cristão significa pequenos Cristo, ou seja, Cristo habita em cada um de nós. Nós somos representantes desse Cristo na terra. Ele vive em nós. Então, diferentemente de todas as religiões, Cristo está vivo, está presente, no meio, dentro de cada ser, de cada crente, de cada cristão, ele vive. Mas existe uma coisa importante que nós precisamos compreender. Quem é o Cristo? Cristo, que vem do grego Christos, que significa, entre outros, ungido, né? Que, por sua vez, vem do hebraico Mashia, que também significa ungido. Então, nós precisamos entender que Cristo, ou Christos, e Mashia, no hebraico, significam a mesma coisa, ungido. E só para nós entendermos, quando nós falamos Jesus Cristo, nós não estamos falando de um nome e um sobrenome, nós estamos falando de um nome e um título, para diferenciá-lo dos demais Jesus que existiam à sua época, porque Jesus Cristo naquela época era tão comum como José hoje no Brasil, como Maria hoje no Brasil. Para diferenciá-lo dos demais Jesus, foi-lhe dado o título de Christos, ou Jesus ungido, né? Ele era diferente de todos os outros. E no seu original era chamado de Yeshua, que significa Jesus, né? Yeshua, né? Yeshua, que é o nosso Christos, o nosso ungido. Só que nós precisamos entender algumas coisas. Como é que esse ungido, como é que esse ser eterno, nascera de uma mulher pecadora? Como pode Maria, né, uma pecadora, dar à luz a Jesus e ele não herdar pecado, conforme está lá em 2 Coríntios 5, 21 em diante? Nós precisamos conceituar e entender algumas coisas. Jesus Cristo não herdou o pecado original que Adão o cometeram, o pecado federativo. Por quê? Porque o pecado ele é transmitido por geração natural. O Jesus Cristo ele foi concebido por concepção sobrenatural. A própria Bíblia fala lá em Gênesis, o próprio Deus falando que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, não teve participação humana da figura do homem, foi apenas da semente da mulher, foi toda uma trajetória sobrenatural, né? Não teve uma concepção de um homem ali, mas foi concebido, o Espírito Santo colocou ali no ventre de Maria a figura da pessoa de Cristo. Ele poderia pecar? É uma outra dúvida. Nós que estudamos teologia entendemos sobre a impecabilidade de Cristo. Ele não poderia pecar. Por quê? Porque pecado significa errar o alvo. Esse é um termo etimológico de pecado, errar o alvo, né? Um termo bem simples. E como ele sendo Deus, Jesus Cristo sendo Deus, poderia errar ele mesmo, se ele era o próprio Deus? Então ele não poderia errar, porque ele era o próprio Deus em pessoa na terra. Existem alguns conceitos que nós queremos tratar com todo carinho e respeito. Theotokos, que significa aquela que deu à luz a Deus. Maria, ela deu à luz a Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque existem pessoas que idolatram Maria como se ela fosse mãe do Eterno. E nós precisamos entender que ela deu à luz, ela é a mãe de Deus no sentido dela gerar, a pessoa do Deus encarnado. Ou seja, ela não é mãe de Deus no sentido de gerar o ser eterno. Ela é mãe no sentido de gerar a pessoa encarnada. Cristo encarnou. E o que vem a ser encarnar? Tomar forma de carne. Cristo foi o único que tomou forma de carne, foi o único que encarnou. Os anjos, né, eles assumiam uma forma humana, mas assumiam uma forma, eles não encarnavam. Jesus Cristo, ele encarnou, foi o único que tomou a forma de se encarnar. E como pode, nós vemos em João
capítulo 1, verso 1, que fala que esse texto é muito forte. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? Como pode, né, o verbo encarnar, né? Ele não simplesmente nascera, ele encarnou, ele esteve entre nós. E para isso nós aplicamos um outro conceito, o conceito de kenosis. O que significa isto? Conforme está lá em Filipenses 2, do 6 ao verso 7, que significa esvaziamento, autoesvaziamento ou auto-humilhação. Cristo, ele deixou de ser Deus por isso quando ele encarnou? Não, de forma alguma. Ele simplesmente ele se submeteu à vontade do Pai de livre e espontânea vontade. É como se ele ficasse velado, né, ali sob a tutela, a autoridade do Pai por um período de tempo. Mas a glória que ele tinha com o Pai, conforme diz lá em João 17,5, né, sempre existiu, ele sempre compartilhou da mesma glória, só que a glória de forma encarnada estava velada. Kenosis significa isto, né? Por isso que ele conseguiu ali nascer de Maria, porque ele se auto-esvaziou, né? Imagine aí, de repente, um rei que, por vezes, para se disfarçar numa guerra, se veste de servo. Ele deixa de ser rei simplesmente porque ele tirou a coroa por algum momento e se disfarçou de servo? Não, porque na sua essência ele é o que é. O Cristo que nós conhecemos, ele é Deus em sua essência, sempre foi, só que ele encarnou. Como vou tentar explicar isso? É uma comparação, às vezes é difícil até comparar. Imagine você que tem seu carro, você tem lá o seu carro com aquele vidro escuro, aquela película escura, para te proteger da luz. A encarnação de Cristo, né, foi como se fosse essa película para nos proteger, de certa forma, da sua majestade, da sua glória, porque imagine Deus vindo em sua majestade, em sua glória, estando entre nós. Nós não suportaríamos. Então, de forma velada, ele praticou ali a kenosis, ele se auto-esvaziou para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. Por que Cristo tinha que encarnar? Essa é a grande pergunta. Ele não poderia perdoar nossos pecados lá da eternidade? E a pergunta, faço uma outra pergunta, né? Quem cometeu o pecado? Foi o homem. Quem deveria pagar a dívida? O homem. Por isso que nós vemos, por vezes, o termo filho do homem, como ele gostava de se identificar, porque ele nasceu e viveu como homem. E para que a dívida fosse paga, né, precisava que um homem pagasse a dívida. E interessante que Davi não teria como, por melhor que ele fosse, pagar a dívida, porque ele era pecador. Moisés, Elias e tantos outros que passaram não tinham condições de pagar a dívida porque eram seres pecadores. Somente o Eterno poderia tomar a forma de homem e pagar a nossa dívida. Outra coisa, conceito nós devemos ter em mente, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele não era metade uma coisa, metade outra, como um sorvete napolitano. Ele era 100% Deus e 100% homem. Como entender isto? Eu disse para os meus alunos, né, nas nossas aulas presenciais, que imagina um ferro, né? Ele em brasas, pegando fogo, ele fica vermelhinho. O fogo continua sendo fogo e o ferro continua sendo ferro, mas estão fundidos ali. Cristo, mais ou menos, é assim que eu gostaria de conceituar, é uma analogia. Ele era 100% Deus e 100% homem, né? As duas naturezas coexistiam, né, de forma bem amalgamada, sem nenhuma ultrapassar a outra, sem nenhuma, né, se sobressair mais do que a outra. As duas naturezas existiam juntas ali, né? Jesus Cristo é o único que tinha duas naturezas, sendo uma pessoa, a tal união hipostática, né? Uma pessoa em duas naturezas, sem problema algum para a figura ou para a pessoa de Cristo. Pois bem, assim encerramos esta aula, este resumo sobre Cristologia. Você que quer fazer teologia conosco, vai estar aí o telefone de contato via WhatsApp 24 992 71 33 92. Vai estar entrando em contato comigo e eu vou estar lhe recebendo para estar fazendo uma vez por semana online, curso ao vivo conosco em grupo.
certificado é gratuito, o curso é totalmente gratuito para a glória de Deus. Isso foi o que Deus colocou em nossos corações, né? E que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Quer abençoar e ajudar nosso ministério, ajudar a nós propagarmos palavra ainda mais para o reino de Deus? Eu também tenho alguns livros escritos na plataforma da Hotmart, onde o mais em conta, né, custa R$ 9,99, tem de R$ 29,90, né, mas a maioria é R$ 9,99, né, e com certeza vai estar abençoando o nosso ministério. Abaixo vai estar o link ao qual você vai estar sendo encaminhado, né, e podendo aí também adquirir estes livros. Deus abençoe a sua vida, né, e a sua família em Cristo Jesus.